Vamos agora falar com a Janaína Camelo. Segura na mão de Deus. Agora ela está ouvindo, a Janaína Camelo está ouvindo, e eu quero só falar o seguinte: o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, que começou hoje, será retomado na próxima semana. Janaína está acompanhando e vai trazer os detalhes para a gente agora. Fala, Jana. Pois é, Evandro, uma decisão do ministro Flávio Dino, que agora é o presidente, né, da primeira turma, ali no finalzinho da sessão de hoje, ele decidiu cancelar a sessão de amanhã de manhã, porque estava previsto uma sessão amanhã de manhã, que seria ali já com os votos dos ministros, porque hoje aconteceu toda a parte ali, a primeira parte, a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, depois a acusação, né, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, leu ali a manifestação dele, as considerações, e depois foi ali para a parte das sustentações orais de todos os advogados de defesa, e tudo isso foi já finalizado hoje. Então, o ministro Flávio Dino disse que amanhã não tem sessão que estava marcada, vai ser o julgamento retomado, o julgamento vai ser retomado na terça-feira que vem, e ele já espera concluir esse julgamento na própria terça-feira. Então, já vai ser retomado com os votos de todos os ministros. Então, 2 sessões, de manhã e à tarde, segundo o ministro Flávio Dino, então, vai ser retomado e concluído na próxima terça-feira, viu, Evandro? Agora, sobre uma outra questão também, uma atualização com relação àquela investigação sobre o suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, porque a Polícia Federal, Evandro, avançou nessas investigações, viu? Entregou aqui ao STF um relatório parcial, mas pediu mais prazo também para concluir os trabalhos, mas já entregou ali boa parte, ali bastante indícios, muitos detalhes dessa investigação. Esse caso, são vários processos, na verdade, não é um só, que estão todos nas mãos do ministro Cristiano Zanin, estão todos ali sob sigilo, então apura exatamente o esquema de venda de sentenças no STJ, com o envolvimento ali, o suposto envolvimento de servidores do tribunal, e não só no STJ também, são casos que envolvem outros tribunais de instâncias inferiores. Inclusive, nesse caso, sobre o STJ, são investigados ao menos 4 gabinetes. Os gabinetes dos ministros Zog Fernandes, da ministra Isabel Galotti, Nancy Andrighi e Paulo Moura, e do ministro Paulo Moura. Os ministros não são formalmente investigados, apenas servidores que passaram por esses gabinetes. E várias operações já foram realizadas no âmbito dessa investigação aqui no STF. Na última, inclusive, o ministro Cristiano Zanin autorizou o bloqueio de 20 milhões de reais dos apontados ali como envolvidos, apreendeu celulares, apreendeu computadores, autorizou também a quebra de sigilo telemático, proibiu esses envolvidos, esses alvos aí da investigação de saírem do país. Inclusive, na última operação, o ministro, ele apontou indícios de lavagem de dinheiro, ele disse haver indícios de empréstimos, dívidas e operações comerciais simuladas para viabilizar a devolução disfarçada de valores. Só para finalizar esse caso sobre venda de sentenças do STJ, começou com um assassinato de um advogado, o advogado Roberto Zambieri. Isso aconteceu em 2023 e o celular dele foi apreendido e foram investigadas as mensagens no celular, os dados desse celular, e foram descobertas mensagens, registros de conversas ali de pessoas que teriam tido acesso indevido a processos e também eventuais ali influência nos resultados desses processos, né? Todo um esquema ali criminoso e legal, segundo essa investigação da Polícia Federal, que está avançando, e em breve pode ser que haverá mais uma decisão aí por parte do ministro Cristiano Zanin aqui do STF, viu, Evandro? Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Agora, às 5h48, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Já vocês estão de volta nas outras plataformas, seguimos. Eu quero falar com vocês sobre esse adiamento, então, marcado, né? O julgamento só deve ser retomado na próxima semana. E vocês entendem que isso pode, digamos, atrapalhar o curso do processo e dos outros julgamentos que ainda precisam ser concluídos em relação a todos esses núcleos apontados pelo Supremo Tribunal Federal dessa suposta trama golpista, ou Fábio Piperno? Eu acho que não vai atrapalhar não, Evandro. Eu acho que mesmo que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, acho que os julgamentos seguirão o seu curso normal. E há também, eu acho que uma probabilidade grande de que todos eles sejam condenados. E vejam, como eu disse no começo do programa, toda hora aparecem fatos novos. A reportagem no jornal O Estado de São Paulo de ontem mostra, sim, embora setores do Exército
tenham negado isso, mas mostra lá que foram realizadas obras para favorecer os acampamentos. Acampamentos que, por sinal, chegaram a contar, inclusive, com banheiro químico e cozinha industrial. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu acho que a decisão já está tomada para a maioria dos envolvidos. Os ministros do Supremo da primeira turma já decidiram, acho que não muda muita coisa. Agora, talvez com exceção de uma única pessoa, que foi o caso do Felipe Martins. Por quê? Porque várias testemunhas e vários réus também disseram que o Felipe Martins não estava envolvido. Além do que, foi feita uma grande injustiça com ele. Houve uma fraude na entrada, quer dizer, ele estava no Brasil e disseram que ele entrou nos Estados Unidos, uma fraude de um funcionário lá dos Estados Unidos, né, na imigração, e ele foi preso injustamente por 6 meses. Por conta disso, talvez os ministros do Supremo aí voltem atrás, enfim, e ele seja inocente. De fato, me parece que ele é inocente. Inclusive aqui no 3 em 1 eu quero trazer mais análises sobre essa história e você também vai acompanhar como é que o mercado se comporta nessa terça-feira, com movimentação na Bolsa de Valores e também a movimentação do dólar. Daqui a pouco o nosso Pablo Spyer está chegando por aqui. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia esse julgamento que começa então a se arrastar um pouco mais diante da sessão cancelada pelo ministro Flávio Dino e do núcleo, que é esse que envolve o Felipe Martins, que ainda precisa ter o julgamento marcado, como pediu o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, né? Eu fico impressionado, às vezes positivamente e às vezes negativamente, com essa capacidade que nós, Homo sapiens, temos de nos acomodar, de nos adaptarmos, né? Por sermos uma máquina de sobrevivência antes de tudo. Então, a tendência é acomodar. A situação está indo de tal forma aqui em Brasília, no sentido de, olha, já aconteceu tudo? Não, não aconteceu tudo. Então, depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos líderes, né, ex-ministros, generais, almirante, ex-ministro da Justiça, normalizou a situação e estão aqui achando até uma situação menor. Estão condenados. O julgamento está acontecendo, mas há, desta vez, uma pouca atenção política sobre o que está acontecendo agora no Supremo, que foi adiado para a semana que vem. Então, a tendência clara é de condenação. O que eu fico assustado é a normalização e de ninguém prestar atenção no que está acontecendo nessa fase da história do Brasil.